Olá, voltamos aqui a analisar esse vídeo, né, do Brasil Paralelo. Não vamos prolongar muito, vamos já continuando. Um déficit de atenção, e aí, de repente, ele consegue estratégias. Te causava limitações. Então, o autismo não é doença. Estratégias para Sim. poder, tipo, eu não vou esquecer da chave, eu não vou esquecer do não sei o quê, eu vou montar toda a minha vida Sim. para que isso não atrapalhe a minha vida. É mais ou menos aí ou nada a ver? Na verdade, eu acho que é mais que isso. O próprio TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele também tem um fundo genético. E o TDAH é a principal comorbidade. Claro, a gente tem o sono, a gente tem os distúrbios gastrointestinais, mas o TDAH é a principal comorbidade do autismo e vice-versa também. A gente também tem muito TDAH que posteriormente descobre o autismo. E o tratamento do TDAH é manejo comportamental igual ao do autismo. Então eu posso criar um manejo comportamental que eles vão suprimindo os meus sintomas, chega com um ponto que eu vivo muito bem, que ninguém consegue perceber perfeitamente. Então não é uma cura, porque tem uma base genética. E aí fica até uma questão aqui, né? Porque hoje a gente está se deparando com muitas pessoas adultas recebendo o diagnóstico de TDAH. Essas pessoas, não TDAH apenas, autismo também. Muitas pessoas adultas recebendo diagnóstico de autismo e TDAH. Casos, né? Exato. Que quando nós perguntamos, e como foi na sua infância? Não, infância foi super bem. Teve atraso de fala? Não. Vocês lembram que eu falei que tinha que ter atraso de comunicação? Teve. Então, ter atraso de fala não necessariamente é atraso de comunicação. Não sei se ele vai entrar nesse aspecto de, tem muito autista, pessoal adulto autista que se diz autista e na verdade não é. Não sei se ele vai entrar nesse pormenor, né, nesse tipo de argumento. Mas vamos ver o que ele vai falar. Teve atraso de socialização? Não, não teve atraso de socialização. Teve algum comportamento que chamasse muita atenção na infância? Seus pais eram chamados com frequência? Ou seja, você deu problema na infância? Não. Mas agora, olha só, eu não gosto muito da Lara. O Arthur, sabe, ele fala umas coisas que eu não gosto. Isso é Essa normal. luz aqui, eu falo, gente, isso não tem nada a ver com autismo. Isso é você ser imaturo e chato. E o contrário. E mais, para o TDAH principalmente, o TDAH ele pode ser um transtorno que você de fato tem aqueles sintomas. Pega vocês acordam meio-dia, dormem 2 da manhã, ficam um dia inteiro dentro de um lugar fechado com a questão digital hoje, que ela vai te gerando dopamina, bebida, cigarro, não sei o quê. Se você tira tudo isso, o que você fica? Em psicose. E aí dão um medicamento que é um doping, que é muito bom, por sinal que a pessoa toma aquilo lá, ela fala, nossa, vou dominar o mundo aqui, porque ele concentra as energias, te coloca pra cima, que geralmente são os metilfenidatos, né, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma onda de diagnóstico de pessoas. Tá, antes dele falar da onda do diagnóstico, vamos já adiantar um pouco esse processo, porque assim, nem tudo, por exemplo, que acontece no espectro autista, acontece só no espectro autista. Por exemplo, o próprio TPS, né, que é o transtorno de processamento sensorial, é uma condição que faz parte tanto do espectro autista quanto do TDAH. Os dois têm variação, né, de desregulação sensorial. As duas condições, ou seja, as duas identidades podem ter o TPS junto, podem ter a desregulação sensorial para mais ou para menos. Então começa por aí. Então o exemplo que ele deu, né, esse exemplo hipotético entre aspas de perguntar para a pessoa se teve, por exemplo, dificuldade em relação à parte sensorial, ou mesmo, né, como ele falou também agora há pouco, em relação a se teve um marco de desenvolvimento, entre aspas, de comunicação oralizada, isso aí não necessariamente faz parte do espectro autista. Pode acontecer, mas não necessariamente. Porque senão a gente vai cair naquele tipo de argumento de todo mundo é autista. Que não é. É o que eu falei. O que é classificado como espectro autista? Quais são os critérios diagnósticos? Isso ainda falando do modelo biomédico, nem tô falando do modelo social. A dificuldade de socialização e comunicação e comportamentos restritivos e repetitivos. Então, outro exemplo, pegando um dos critérios do comportamento restritivo e repetitivo, o apego à rotina, né? Então, no caso do TDAH, que já é diferente, às vezes pode ter uma dificuldade em relação à rotina, né? Enfim.
como no caso do autismo, é algo mais regrado, entre aspas, mas tem algo voltado ao comportamento que as duas condições têm em comum, que é a disfunção executiva. A disfunção executiva é quando, por exemplo, uma pessoa autista ou uma pessoa TDAH, ela consegue fazer coisas com certa complexidade de maneira, entre aspas, fácil, e quando chega algo, entre aspas, simples, ela não consegue fazer. Por exemplo, a pessoa consegue gravar um vídeo no YouTube, né? Que exige certa habilidade de comunicação, exige certo domínio, né? Conhecimento e prática em edição. Tem outros aspectos que eu não vou entrar aqui para não prolongar tanto, mas, sabe, então, algo que teoricamente seria muito mais simples de fazer, a pessoa simplesmente esquece. A pessoa pode simplesmente esquecer de comer. Às vezes a pessoa pode, de repente, esquecer de fazer necessidades básicas. Isso que é a disfunção executiva faz parte das duas condições, né? Inclusive, outra característica que tanto o espectro autista quanto o TDAH pode ter, né, no dia a dia, é o hiperfoco. O hiperfoco é quando você tem um interesse muito restrito, né, e contínuo em relação ao assunto específico. Por exemplo, hiperfoco em dinossauros, hiperfoco em vídeo de política no YouTube, hiperfoco em boneca, mas às vezes nem só em boneca de modo geral, né, mas boneca da Barbie. Ou outro hiperfoco em carros, em modelos específicos até. Então, são vários hiperfocos, na verdade, que as duas condições podem ter, né? O espectro autista e o TDAH. Então, entra em algumas perguntas que não fazem muito sentido, porque dá até para tentar, né, com essas perguntas, tentar identificar se a pessoa faz ou não parte de uma neurodivergência, mas isso não quer necessariamente dizer se a pessoa vai conseguir identificar se faz parte da neurodivergência do espectro autista ou do TDAH, ou de uma terceira. Pode ser, de repente, sei lá, gagueira, dislexia, descalculia, sabe? Várias outras neurodivergências, assim, que aí entra já num argumento meio falacioso, né? Assim, ou, no mínimo, um desconhecimento do próprio critério diagnóstico, né? Mas vamos continuar aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma onda de diagnóstico de pessoas adultas que eu vejo que isso é uma problemática, principalmente para o TEA, para o transtorno espectro autista, porque se todo mundo é autista, ninguém no final das contas é. E se todo mundo é autista, a gente tira os direitos daqueles que de fato vivem o autismo. Imagina para um pai, vou falar um pai como eu, que desde os 3 anos, desde os 15 meses de idade, fez terapia com o filho até 6 anos, gastou centenas de milhares de reais, investiu o que tinha e o que não tinha, que correu atrás, fez o que foi possível para que o filho dele recebesse possibilidade igual aos demais naquela idade, e aí você agora, com 20, 25 anos, não gosto muito da Lara e também não gosto muito da cara do Arthur. E aí, acha ainda um doido que te dá o diagnóstico, e aí você vai gozar dos direitos, porque não são benefícios, direitos daquelas pessoas, porque... Tá, primeiro, vou falar de um aspecto mais geral, depois eu vou entrar na defesa contra esse argumento. Primeiro, questão do direito, que deveria ser acessado pelas pessoas autistas, assim como outros direitos para outros grupos minoritários, deveria ser de acesso de todo mundo. Acessibilidade, por exemplo, é acesso de todo mundo. Não tem relação somente com o espectro autista. Outro direito, né, que aí, para pessoas com deficiência, que geralmente tem passe livre para transporte público, né? Por exemplo, na cidade de São Paulo tem gratuidade no transporte público para pessoas com deficiência e deveria ser algo que não deveria ser só para pessoas com deficiência. Deveria ser algo que todo cidadão deveria usufruir, né? Porque o transporte não é mercadoria, né? Transporte faz parte deveria ser, pelo menos, né? De acordo com o direito, mesmo entre o direito liberal burguês, o direito do cidadão comum, assim, ser acesso universal. Outro exemplo que acontece com pessoas com deficiência, né, incluindo pessoas autistas, né, que é uma das deficiências, é a vaga de cotas, seja no ensino superior, né, nas graduações e pós-graduações públicas federais, ou a vaga de cotas no mercado de trabalho. Deveria, por exemplo, nesse primeiro caso, todo mundo ter esse acesso à universidade pública? Deveria. Tem essa vaga de cotas? Tem. É bom? Mas não dá pra só partir desse ponto, achar que tá tudo bem, que ficar disputando cota.
e tudo mais, e achar que é progressista. Não, todo mundo deveria ter acesso a universidades assim, sem vestibular, sem qualquer tipo de empecilho, basta a pessoa ter ensino médio, independente se foi pelo EJA, se foi normal, se foi, enfim, fazendo a prova do Enem, né, que também dá o diploma de ensino médio, né, para quem não tem ainda. Basta isso. Qualquer coisa, vestibular, Enem, qualquer análise de currículo de ensino médio, de nota e essas coisas todas, não deveria existir, né? Começa por aí. Outro ponto, né? Aí já indo para uma questão mais específica. É falso, assim, categoricamente falso que exista um número crescente de pessoas se dizendo autistas com laudo. Por dois motivos, assim. O primeiro é o mais simples de todos, porque ninguém quer ser considerado pessoa com deficiência, porque pessoa com deficiência, a leitura, né, da pessoa com deficiência na sociedade é de um corpo quebrado, né? E com todo grupo marginalizado, com qualquer identidade marginalizada, incluindo a pessoa dentro do espectro autista, a pessoa não vai querer se dizer autista porque quer acessar direito, sabe? Isso é patetice, sabe? O que acontece, na verdade, é o contrário. É muita gente autista que não consegue o laudo. Vocês podem ver o vídeo que eu fiz do Alexandre Link, onde eu falei um pouco do CDC, mas só, né, falando bem por cima, né, o CDC, né, que é o órgão estadunidense que de tempos em tempos faz uma pesquisa para saber lá nos Estados Unidos quantas pessoas autistas estão lá, né, residindo lá, e a cada ano, né, a pesquisa acaba aumentando mais, né, o número de probabilidade de ter autistas, né, e hoje é 1 a cada 30 pessoas que fazem parte do chamado TEA, transtorno do espectro autista. No Brasil não tem essa pesquisa, o máximo que tem IBGE, né, por meio do censo, né, mas ainda tá bem aquém, né, do que deveria, né, de pesquisa a nível nacional. Mas enfim, tem essa pesquisa do CDC de 1 a cada 30, lá nos Estados Unidos, e no Brasil tem uma estimativa de ser 2 a 3 milhões de pessoas autistas no Brasil. Então, o que acontece é que, fazendo comparação entre o número da população lá nos Estados Unidos e o número da população aqui no Brasil, na verdade, esse número deveria ser bem maior, né? Então, já começa por aí. E o outro ponto é que, às vezes, muitos dos psiquiatras, né? Psiquiatras, neuropsicólogos, neuropediatras que vão analisar a pessoa dentro do espectro autista, independente se ela ainda está na primeira infância, se ela ainda é criança, se ela é adolescente, se ela é adulta, ainda tem um conhecimento muito pobre do que é um espectro autista a padrões bioéticos. Então, o que significa? A pessoa não tem uma formação, ela vai ter a formação, né, da medicina, mas ela não vai ter necessariamente o conhecimento para identificar, mesmo depois fazendo uma especialização em psiquiatria, de identificar uma pessoa se ela faz parte do espectro autista ou não. Até pela própria formação da classe profissional médica, de muitas vezes eles fazerem a formação, os 6 anos de medicina, né, do bacharelado no curso de medicina, e depois não estudarem mais nada, ou estudarem de repente o DSM-5 e até o CID-11, e aí quando vai ser atualizado esses manuais, ele não faz essa atualização, ele não faz essa reciclagem do conhecimento, né? Então, acontece muito ainda de psiquiatra ter o conhecimento, de repente, do DSM-4 ainda, que assim, é pré-2013 isso, tentar aplicar como critério diagnóstico atual, que não é verdade, né? Não faz sentido você aplicar algo do DSM-3, 4 no ano de 2024, que já tem o DSM-5 atualizado, assim, desde 2013, né? Fora o CID-11, né? Que aí já é mais recente, mas enfim. E um outro problema, né, que ao meu ver até mais grave, de certa forma, é o fato de que muitos psiquiatras têm viés cognitivos, ou seja, não só necessariamente viés cognitivos, mas preconceitos, né, que são estruturados na nossa sociedade, né, tanto o próprio capacitismo, quanto a questão racista, quanto a questão LGBT-fóbica, a questão própria, enfim, de uma sociedade machista patriarcal.
o que gera dificuldades no diagnóstico dessa pessoa. Vou dar um exemplo. Quando tem uma pessoa que tem a interseccionalidade do espectro autista, ou seja, da deficiência, com a de raça, ou seja, é uma pessoa preta, ela vai ter mais dificuldade de ter o diagnóstico e posteriormente o laudo do espectro autista, porque no caso de uma pessoa como essa, né, que tem essa interseccionalidade, tiver uma crise sensorial, né, tiver uma explosão, né, que é o meltdown, ela não vai ser lida como uma pessoa que precisa ter algum tipo de, entre aspas, intervenção psiquiátrica, né, no sentido de busca por diagnóstico, mas sim ela vai ser lida como uma pessoa agressiva, que é um estereótipo racista, por ser uma pessoa preta. Outro exemplo, a pessoa que faz parte da sigla LGBT, independente de qual especificidade, se é lésbica, se é gay, se é bissexual, enfim, se é trans, enfim. Tem muito esse mito de que autista não tem libido, autista não sabe sobre sexo, não sabe sobre questões relacionadas à experiência de um adulto, o que era, né, aquele senso comum do anjo azul, né, que o anjo azul é o autista, geralmente criança, cis, hétero, menina, branco, de olho azul, loiro. Por isso que, por exemplo, tem essas distorções, como eu falei um pouco antes, de terem estudos, né, muito antigamente, né, hoje, né, como eu falei, já tá caindo por terra isso, estudos falando que a prevalência do espectro autista entre meninos e meninas é de 4:1, o que é completamente falso, né? Então, antes de acreditar nesse argumento, pense em todos esses pormenores, se realmente existe ou não muita gente autista, que se diz autista pelo menos, que é laudada enquanto outros autistas não são. Pelo contrário, o que mais tem é a pessoa que é autista não conseguir o diagnóstico, né, por todas essas questões que eu falei, né, então, né, isso só falando da classe médica, nem tô falando necessariamente questionando, né, se tem ou não que ter essa obrigatoriedade de ser o profissional da medicina para laudar, né, mas enfim, vamos continuando.